do Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós estaremos dividindo esse momento também para mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito lá no sítio dos Arrudas, no município de Fernando Falcão. João, capítulo 15, a partir do versículo 12. Mas nós vamos ler do 8 até o 13. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus está falando aqui no verso 12 e 13, que não há amor maior que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E nós vamos ver depois nos outros versos, que ele fala que nós não somos mais servos, mas nós somos agora amigos de Deus. Então aqui no verso 12 e 13, Jesus está falando que ele deu a própria vida dele, para que nós pudéssemos ser os seus amigos. E é interessante, porque nós começamos esse versículo falando que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, é o lavrador. Ali ele está falando sobre, através da videira, passa o alimento que serve para os ramos. E agora Jesus está completando essa palavra, dizendo, nós somos amigos. E é interessante que todo mundo aqui tem amigo, não é? E o amigo, ele tem uma relação diferente agora, já é uma outra relação, já não está falando mais sobre videira, está falando sobre a amizade. Então mostra que Jesus, ele é aquele que nos nutre, mas também é aquele ao qual nós somos amigos. E um amigo, o que ele tem de mais especial com o outro, é porque eles se amam. Eu tenho um amigo de infância, no Paraná, e toda vez que eu vejo ele, ele fala assim, quando é que você vai voltar? Eu já faz muito tempo que você está lá, volta logo, já está bom, você já fez muita coisa lá, vem embora. Eu falo, não é assim, meu amigo, não é assim. Então, por que nós temos esse grau, essa intensidade? Por causa da nossa amizade, do nosso relacionamento, que foi construído desde a infância. E assim, Jesus está dizendo também para nós, como um exemplo, que Ele quer ser o nosso amigo, se relacionar conosco. E o fato dele querer ser o nosso amigo, foi que Ele se deu para nos salvar, para que nós possamos ser o seu amigo. E o amigo é aquele que se importa com o outro, é aquele que deseja fazer a sua vontade. No versículo 14, vocês são meus amigos, se fazem
o que eu lhes ordeno. É interessante a questão do amigo. Uma coisa é eu e o pastor Fábio, né? Sermos amigos. Nós somos amigos e ali há um relacionamento entre nós dois de igualdade. Mas agora aqui, esse amigo de Jesus, ele não há uma igualdade, porque esse amigo, ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Verbo vivo que desceu do céu. Mesmo ele sendo o nosso amigo, mas ele continua sendo o nosso Senhor. Por isso ele fala: vocês são meus amigos, se vocês fazem aquilo que eu ordeno. Com Deus existe um respeito muito superior do que um respeito entre amigos humanos, né? Essa amizade com o divino é uma amizade superior, a qual nós devemos ter um profundo respeito, né? Por isso que a gente talvez tenha que tomar muito cuidado. Já vi por aí pessoas dizendo: Jesus é o meu amigão, né? E outras palavras que eu nem quero dizer, porque esse momento é tão maravilhoso para a gente falar sobre isso. Mas nós devemos ter um profundo respeito por Deus, na forma que nós tratamos quando invocamos o seu nome. Ele deve receber todo o louvor e a glória que ele merece. Mas aqui Jesus está falando que ele quer ser o nosso amigo. Verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhes conceda. Jesus está dizendo: olha, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que os escolhi. Ele fala: pelo contrário, eu escolhi vocês. Deus, na sua soberania e graça, a qual nós, com a nossa mente humana, não conseguimos entender, Ele age conforme a vontade dEle, e não conforme a nossa vontade. Como nós, que somos vasos feitos de barro, podemos dizer para o oleiro: por que você fez assim? Né? Nós apenas precisamos confiar plenamente em Deus, que Ele nos escolheu segundo a sua vontade. E Deus não nos escolheu simplesmente para nós ficarmos sentados no banco da igreja e vindo todos os estudos e cultos. Existe uma finalidade. Ele fala: a fim de tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. E no verso 17 diz: e o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então aqui, a finalidade de Deus ter nos escolhidos é para que nós possamos pedir ao Pai, e tudo que nós pedimos a Ele, Ele vai conceder. Como foi falado no sábado à noite, Deus nos dá tudo o que nós pedimos, mas aquilo que está de acordo com a sua vontade. E nós só vamos pedir algo, e Ele vai nos dar, quando nós estamos ligados com Ele, quando nós somos amigos, nós temos um relacionamento. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu tenho um relacionamento com ele, e eu vou pedir algo para ele que vá fazer bem para ele. Eu não vou chegar para um amigo meu e dizer uma coisa que ele não precisa, ou vou dar para ele uma coisa que não precisa, né? Eu vou chegar para um amigo meu e vou oferecer para ele, por exemplo, uma Ferrari. Ele mora lá no sertão, cheio de buraco a estrada, né? Ela engata no primeiro buraco e chegar, né? Então ele não vai dar. Não vou dar isso para meu amigo, né? Isso ele não precisa.
Porque quando o amigo está conectado com o outro, e o amigo aqui agora é Jesus, nós não olhamos mais para as nossas próprias vontades, mas nós olhamos agora para a vontade dele. E nós queremos fazer a sua vontade. E tudo que nós vamos pedir é segundo a vontade dele. Jesus nos ordenou de ir pregar o Evangelho. Então nós estamos aqui buscando, com alvos de missões, pedindo a Deus para levantar esses 18 milhões de reais para poder investir em missões, porque isso está de acordo com a vontade de Deus, que é o nosso amigo, e Ele também quer salvar outros, para que esses também possam se tornar amigos. E no verso 17, ele diz: o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. É interessante esse versículo, que ele fala que amem uns aos outros. Mas quando Jesus resumiu o mandamento, ele disse: ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, é óbvio que nós devemos procurar, buscar a Deus sobre todas as coisas. E isso nós fazemos muito bem, não é verdade? Nós procuramos a Deus, nós lemos nossas Bíblias, oramos, procuramos fazer a sua vontade. Mas, às vezes nós falhamos na segunda parte do versículo, quando diz que nós devemos amar uns aos outros. Então Jesus aqui enfatiza apenas o amar uns aos outros, porque talvez seja a nossa maior dificuldade, amar uns aos outros. Porque o que Jesus está querendo de nós aqui é basicamente que a gente possa esquecer de nós mesmos. Porque se eu procuro a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, já não tem eu aí, né? Eu já esqueci de mim. E agora eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Eu também já fiquei agora em terceiro plano, porque o primeiro plano é Deus, o segundo é o meu próximo, e eu sou o terceiro no plano. Então, esse versículo nos mostra que nós precisamos amar uns aos outros. E Jesus mostrou isso, que não tem amor maior do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. É interessante que em Efésios capítulo 5, quando fala sobre o tratamento do marido com a esposa, Paulo trata ali falando assim, que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja morrendo e se entregando por ela, pela igreja. E aqui também cabe isso. Nós precisamos também morrer para nossas próprias vontades, para o nosso próprio eu, e buscar fazer a vontade de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Demonstrar o amor, e o amor é demonstrado como? Com atitude. O amor não é mostrado assim com Deus abençoe, meu amigo. Vai lá, Deus abençoe. Mas ele está precisando de comer aquele momento. O Deus abençoe nas costas não vai matar a fome dele. Não mata. Você tem que falar assim, Deus abençoe, e oferecer uma comida. Então, nós precisamos amar as pessoas com atitudes. A atitude de Jesus foi ter morrido naquela cruz. E nós também precisamos amar com atitudes, com provas. Como nós vimos no sábado à noite, aquele senhor no povoado, colher de pau. Ele vai receber uma oferta da igreja. E aquilo ali foi uma atitude. E aquele homem vai poder ver o amor de Deus através daquela atitude. Então, irmãos, que nós possamos continuar através de atitude, de frutos, glorificando a Deus. Amém?
Que hoje nós possamos colocar no nosso coração essa simples palavra, essa simples mensagem de Jesus, e tão grandiosa, que nós devemos amar uns aos outros, e esse amor deve ser feito com atitudes, com provas de amor, com que as pessoas possam permanecer, ver e dizer: essa pessoa veio até mim, ela fez algo por mim, e assim Deus ser glorificado através desses frutos. Agora vou poder apresentar para vocês o lugar onde moramos e contar um pouco sobre o trabalho missionário através de um slide. Muito bem. Então, essa organização que nós trabalhamos, ela se chama Promase, que é Projeto Missionário Educacional Assistencial Alto Sertão Maranhense. Pode passar. Nós estamos, então, localizados no Maranhão. Pode passar. Ali, no município de Fernando Falcão. E ali são alguns povoados que nós trabalhamos. Então, essa é a densidade populacional de Fernando Falcão, 2,62 habitantes por quilômetro quadrado. E são 9.241 habitantes. Significa o quê? Que a área é muito grande e as pessoas moram em lugares distantes. E assim, de um povoado ao outro, são 20 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros em estradas ermas e onde passa pouco carro. Então, essa é um pouco da geografia, né? Eu só queria marcar ali sobre o IDH de Fernando Falcão. Ele é o segundo pior do Brasil. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Ali está falando sobre água encanada, né? Sobre fossa. Então, na nossa região, as casas não têm banheiro, então esse índice marca essas coisas. Então, como tudo começou? No ano 93, essa senhora, dona Deinha, ela fez uma pergunta para os missionários que estavam passando na região e pararam na casa dela para poder dormir. Até o missionário Francisco, eu não sei quantos conhecem ele, hoje ele é pai do Davi, ele mora em Teresina, é da Igreja Cristã Evangélica. E o pastor Francisco, com a equipe, quando encostou ali, ela olhou para ele e disse: será que somos menos que os índios? Porque entre os índios há missionários e entre nós sertanejos, não. Então, não tinha ninguém trabalhando naquela área, falando do evangelho para esse povo. E nessa região onde nós estamos, existe 30 comunidades, povoados, e até hoje falta ainda alcançar 22 comunidades. Então, é uma área bem densa, e nesse ano de 93 não tinha ninguém pregando o evangelho nesse lugar. Pode continuar. Pode passar mais uma vez. Então, o primeiro desafio foi o acesso, né? O areião. Então, eu quase não consigo, perdi as contas das quedas na areia, né? Aí, primeiro foi essa Hilux 2000, a guerreira, que enfrentou os areiões. Pode passar? Pode passar mais uma vez. E aí também, muitas vezes, andando de pé, de um povoado ao outro, povoados mais perto, tá bom? Pode passar. Aí, então, chegou a bendita moto, que me deu mais de 1.500 quedas. Gente, um paranaense que nunca viu areia na vida, entrar num areião daquele, eu entrava de quinta e chegava de primeira, quando não caía no meio do caminho, né? Mas hoje, graças a Deus, eu aprendi. Muito bem, então esse aí foi o início da nossa casa, lá no sertão, né? Foi uma casa de palha, foi um tempo muito bom. Pode passar, ir passando para a gente poder ver a evolução. Aí foi evoluindo a coisa, foi evoluindo, vai passando, e aí ficou assim. Está meio escura a foto ali,
mas agora a casa é de telha e tudo bem organizado, graças a Deus. Aí foi nascendo muito menino, que vocês viram que eu tenho 4 meninos, né? Aí fui fazendo mais cômodos, né? E colocando beliche para poder caber a meninada. E aí, graças a Deus, esse é o nosso cantinho lá no sertão. Pode passar. Aí nós fizemos um barracão para poder receber equipes de trabalho. Pode ir passando, um barracão de palha. Muito bem. Vamos ver um pouco agora sobre a vida, como é a vida lá no sertão. Então, o banho lá é de brejo, né? E quando eu cheguei, o pessoal falou assim, vocês vão banhar no brejo. Só que o brejo do Paraná é um lugar todo lamacento, cheio de barro. E eu falei assim, vou banhar no brejo, como é que faz isso, né? Você vai pegar aquele pouquinho de água assim, ficar passando. Quando eu cheguei lá, vi essa maravilha. Eu falei, rapaz, esse brejo é bom demais, moço. Aí, esse é o Azaf pequenininho. Pode ir passando. Aí, os perigos do sertão, Majaracuçu. A dormida de rede. Pode passar. Aí, as irmãs carregando a trepe na cabeça, na arrudia. Uma favinha, quase não presta. A roça, né? A roça deles ali, assim, eu vou estar falando com vocês, coisa que vocês já conhecem, né? Então, não vou me deter muito, não. Então, a roça deles é uma roça de subsistência, né? Eles plantam para comer, eles não plantam para vender. Ali é o nosso açougue, a céu aberto, né? Carne fresquinha. Também, de vez em quando, uma caça, né? Não fala para o pessoal do Ibama não, viu, gente, que tem essa foto, tá? Aí as criação de galinha. Aí, aqui é interessante essa foto, porque mostra um pouco da questão antropológica do nosso povo, né? Essa casa não é uma casa indígena, tá bom? Essa é uma casa de um sertanejo. Então, eles têm uma relação muito próxima dos indígenas da etnia Canela, tá? Então, por isso, a gente vê assim, uma casa toda de palha. Aí a farinha de puba. Aí a coberta de casa. Quem já participou de uma coberta de casa? Levanta a mão, por favor. Oh, depois daquele chambari, que tal? Presta, não presta? É bom demais. Eu quero ver aqui, a próxima vez eu vou levar os caras daqui, para ver se são bons mesmo. Vou botar na ponta, no guieiro, para ver se é bom mesmo. Ó, Paulo Cruz. Ah, muito bem. Pode passar. As crianças no sertão são muito criativas, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante, que as crianças do sertão ensinam a gente, né? Muitas vezes nós pegamos para os nossos filhos, né? E damos aquele brinquedinho todo arrumado, matando totalmente a criatividade dos nossos filhos, né? Enquanto um bujão quebrado no chão, um resto de um guidão e uma bacia quebrada, vira uma moto, né? E ele vai para a Barra do Corda e volta rapidinho, né? Então, gente, vamos deixar nossos filhos ser criativos. Não dá esses brinquedão bonitão, não. Dá umas garrafas de pet, uma de sardinha, uma lambreta para ele cortar e fazer as rodinhas. Deixa os meninos ser inteligentes. Aí, montado no jumento, os homens de respeito. No pilão. Os trabalhos que nós desenvolvemos naquela região ali agora. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos ali foi a distribuição de Bíblias. Então, ali não tinha Bíblias. As pessoas, nenhuma casa tinha Bíblias. Então, a primeira entrega foi 200 Bíblias vivas que nós recebemos de doação e entregamos na comunidade toda. E aí, esse é um outro projeto de alcançar todo o sertão da região ali, os 30 povoados, levando uma Bíblia em cada casa. E a gente teve essa oportunidade de fazer isso. Aí, não tinha outro resultado, né? Essas caras toda empoeirada. Aí, as fotos das entregas de Bíblia. Estavam cobrindo casa nesse dia. Ele falou, quero minha Bíblia aqui em cima. Aí... Muito bem. Aí são os cultos infantis, como eu estava dizendo para os irmãos que trabalham com as crianças, né? E nós trabalhávamos toda semana com 70 crianças da comunidade mesmo, né? Fazendo 2 reuniões ao sábado e domingo. E nós ensinamos essas crianças
enquanto era eu e a Adriana que estava cuidando das crianças, foram 5 vezes ensinando a Bíblia. E agora, com o casal que está nos ajudando lá, eles já aprenderam mais umas 4 vezes a Bíblia, as principais histórias, né, que vão falar sobre Jesus, até chegar em Jesus. Então, a garotada lá é boa de Bíblia. É interessante que foi também um pessoal da Barra do Corda participar de um retiro lá, eles fizeram torta na cara. Gente, os meninos sertão, mas mataram o pessoal de torta na cara, porque eles não erravam uma. Eu falei, graças a Deus. Podemos passar aí o culto com as crianças. E aí as crianças viraram adolescentes. Então nós começamos agora o encontro dos adolescentes, né? Semanalmente. Sempre no final a gente fazia uma brincadeira com eles. Então, um tempo especial com essa meninada. Esse é o projeto chamado Arte que Salva. Pode ir passando um pouquinho. As crianças lá no sertão, artistas plásticos, mandaram telas para as crianças da nossa região, pintarem nessas telas. Essas telas foram pintadas por elas. Depois foram enviadas para os artistas e eles fizeram uma pintura conjunta com as crianças. E depois, essas telas foram leiloadas e o dinheiro foi revestido novamente para as crianças. Aí podemos ver ali, as crianças que participaram, e olha lá, ó, a arte delas, olha que lindo. Isso foi uma feira que eles fizeram no Brasil e outra que eles fizeram nos Estados Unidos. A primeira deu R$18.000, e eles foram, e esse dinheiro foi todo revestido às crianças, foram 28 famílias, então nós compramos 28 filtros, foram 150 crianças, dessas 28 famílias, cada um tinha um poder de compra de R$150, e no final ainda a gente fez uma festa para eles, né? Então foi assim, bem trabalhoso, que a gente fez uma lista de que cada criança estava precisando, mas foi muito bom. Eles fizeram novamente esse trabalho com a gente, por conta dessa resposta que a gente pôde dar para eles, e eles enviaram um recurso para a gente construir agora uma biblioteca na comunidade. Então, nós temos esse caixa, está faltando pedreiro, então se tiver pedreiro aí, gente, estou precisando de pedreiro lá, orem por isso, se você é pedreiro, vai lá provar o amor de Jesus, amém? Aí pode passar. Como eu disse, hoje de manhã, tá bom? Eu sou professor de capoeira, e ali são as crianças fazendo aulas de capoeira. Então, sempre no final, também tem um momento de compartilhar o Evangelho com elas, e um tempo de lazer. Então, muitas crianças, muitos jovens, puderam se achegar até ali conosco, para ouvir a palavra, através dessa arte brasileira. Muito bem. Esse aí é uma geração de renda através da meliponicultura. Todos aqui devem conhecer a abelha tiúba, né? Então, eles vendiam o mel de uma forma sem nenhum treinamento, sem nenhum curso. E eu sou meliponicultor. Então, eu pude ensinar eles como trabalhar com a abelha, para que eles pudessem ter uma renda a mais. Então, antes ele vendia 1 litro de mel numa garrafa PET a R$30 o litro. Mas depois que eu pude ensinar ele sobre como melhorar esse trabalho, ele passou a vender o mel a R$125 o litro. E assim, todo o mel que é recolhido é vendido, não fica retido nenhum pote de mel. Então, é aquilo que eu estava falando hoje de manhã, né, que quando Deus chamou Moisés, ele perguntou, o que você tem na mão? E ele falou, tenho um bordão, um cajado. E ele jogou aquilo no chão e foi um milagre, né? Então, isso aqui é um pouco do milagre daquilo que Deus colocou na minha mão, né? Que eu pude jogar e transformar nesse projeto. Então, além de trabalhos em comunidades específicas, nós fazemos visitas
a muitos povoados, né? Nós estamos passando por uma fase da nossa vida agora que é de filhos pequenos. Então, a gente teve que reter um pouco as visitas, porque antes nós visitávamos 8 povoados por semana. Mas aí, com o nascimento dos filhos, a gente teve que começar a parar um pouco. Mas, graças a Deus, agora chegou um novo missionário e ele está começando novamente as viagens nesses povoados. Aí, um pouquinho dessas viagens, como eram. Muito bem, essas são equipes de curto prazo. Nós sempre recebemos equipes da Jocum, jovens com uma missão, que eles vão para um tempo prático de escola ali na região. E também recebemos igrejas que querem fazer um trabalho de evangelização naquela região. Foi por isso que eu fiz um barracão de 18 por 4, que é só a distância para poder colocar a rede. Então, um pouquinho dessas equipes que estiveram com a gente já, pessoas de vários lugares do Brasil, e até estrangeiros também, já estiveram ali. Esse foi um projeto com os filtros, um teste na nossa região ali, pode passar. E esse é o Brincando no Sertão. No dia 19 de novembro agora, nós vamos ter o Brincando no Sertão. Quero agradecer à igreja aqui também, pela oferta que vocês enviaram para esse projeto. Muito obrigado. E vocês vão poder ver um pouquinho do que é esse Brincando no Sertão. Então, nós começamos isso porque as crianças da nossa região não eram assistidas. E, pelo contrário, eles eram... as crianças no sertão são crianças muito servas. Elas servem muito, né? Ela serve uma cadeira, ela vai guardar um copo, ela doa uma cadeira para quem chega, né? Então, e nós vendo aquela situação das crianças ali, falamos, olha, vamos olhar para as crianças, vamos fazer um dia especial só para elas, né? Só para elas. Então, foi onde nasceu o Brincando no Sertão. Então, lá tem lembrancinhas, pode passar. E aí eles recebem um crachá, tem pipoca, refrigerante, algodão doce, tem um brinquedo, tem uma lembrancinha, tem um almoço, e aí tem algodão doce, tem escorregador inflável, né? Interessante essa imagem aqui, dá uma paradinha. Você está vendo que ele tem aquele bicho, né? E aí o menino pegou e falou assim, eu não vou entrar não. Eu falei, por quê? Esse bicho vai me comer. Eu falei, não come não, fica tranquilo, menino. E ele falou assim, e eu entro por aqui e saio por onde? Aí o outro vinha saindo, né? Falou, sai pelo cu. Eu falei, menino! Ele falou, por lá, tio, que sai. Eu falei, mas fala bumbum pelo menos, né? Ele falou, não, é assim que a gente fala aqui. E o outro menino não queria entrar no jacaré, porque tinha os dentes, né? Então, gente, assim, a pureza das crianças é, assim, algo extraordinário, né? E a gente poder ver mães lá, que têm 25 anos, né? E agradecer, né? Agradecer porque ela pôde conhecer o pula-pula. E eu fico assim, cada vez mais grato a Deus, por poder servir a Deus no meio daquele povo ali. Aí as crianças, o tanto de meninos, nossa equipe de trabalho, que é grande também. Aí, sobre o Brincando no Sertão esse ano é o 10º Brincando no Sertão, então serão 30 comunidades, 700 crianças, 1.100 pessoas na nossa região lá. Estejam orando por esse projeto, para dar certo, tá bom? São bastante desafios pela frente, mas nós vamos confiados no Senhor. Esse aqui chama o Encontro da Igreja Sertaneja. Há várias comunidades ao redor ali, já existem alguns grupos de crentes, então nós reunimos no mês de dezembro esses irmãos ali, para ter um momento juntos, porque alguns irmãos, por morarem mais longe, não têm muita assistência do trabalho missionário, nem pastoral. Então nós aproveitamos para chamar esses irmãos, ficamos em um tempo de comunhão junto, 3 dias, ouvindo a palavra de Deus. Podia até mudar o nome ali, né? Encontro não, Congresso Sertanejo, né? Mas é isso. É um tempo muito maravilhoso de comunhão, né? Não tem taxa, cada um leva uma galinha, um frango, um feijão, um arroz, uma macaxeira. A gente junta tudinho ali, pode passar.
E aí o momento de estudo, debaixo do pé de pau-pombo, as meninas limpando as galinhas, as irmãs ali cozinhando junto. É um tempo bom, as crianças brincando. É um tempo maravilhoso, graças a Deus. Esse aí é o nosso pastor do sertão, Olidônio, Carluana, Cauane, Safira, e nasceu o Áquila agora. Olidônio, graças a Deus, é um vocacionado por Deus, que Deus levantou naquela região. Para quem é missionário e trabalha nesses lugares, sabe como é difícil encontrar um vocacionado. Mas Deus nos deu a graça de ter Olidônio ali, um servo de Deus, fiel à palavra de Deus, que tem um caráter, é respeitado pela comunidade, e está sendo o pastor que vai assumir esse plantio de igreja. Então, capacitação, né? Eu tive aula com o pastor Wellington, né? Ali é o pastor Wilson, né? Lá de Barra do Corda. Aí pode passar algumas capacitações que eu pude fazer. Pode passar. Aí foi na Missão Além, poder ir na Missão Além, lá em Brasília. Pode passar. Pode participar também do CBM, Congresso Nacional de Missões. Pode passar, por favor. E também na Juvep, para participar desse projeto com quilombolas. Muito bem. Esses aqui são missionários Michael e Daisy. E nós, o Promase hoje, graças a Deus, ao longo desses 12 anos, Deus tem enviado pessoas, e nós estamos ali hoje como também uma ponte para fazer a ligação entre missionários que querem chegar no sertão. Nesses anos de vivendo lá e tendo experiências, nós podemos agora receber novos missionários e colocar eles em comunidades que estão precisando do Evangelho, né? Então, foi uma parceria com a igreja do Rio de Janeiro, que enviou esse casal, foi até um povoado chamado Catingueiro, plantaram uma igreja lá. Agora existe uma liderança local lá, e eles já saíram do povoado. Então, hoje o Promase também trabalha com isso, recebendo missionários que querem trabalhar na região. E tocando sobre esse assunto, né, na nossa região existem ainda 20 povoados que não tem nenhum cristão, que não tem nenhum trabalho missionário sendo feito nesses lugares. Se nós atravessarmos o rio, Alpercata, nós temos ali a região do Mirador, que já tem mais 50 comunidades que não tem missionários, que não tem trabalho feito ali, que não tem nenhum cristão na comunidade. Eu pude fazer uma viagem nessa região do Mirador, né? E quando eu cheguei ali, eu encontrei uma mulher, né? E eu falei, a gente é tão acostumado com o Evangelho que a gente às vezes faz pergunta besta, né? E eu perguntei para ela, a senhora conhece Jesus? Ela falou, não, ele não mora aqui não. Aí eu falei, pergunta besta, né? Eu podia ter abrido a Bíblia, né? E falar sobre Deus ali que enviou Jesus, mas eu fui logo falando besteira. Então, gente, olha, Mirador, bem aqui, né? Olha, Somália, África, tem gente que não ouviu sobre Jesus. Ásia, tem gente que não ouviu sobre Jesus. Nepal, né? Tem gente que não ouviu sobre Jesus. Mas no Mirador também tem gente que não ouviu sobre Jesus. Fernando Falcão também tem gente que não ouviu sobre Jesus. Talvez em algum povoado mais distante, Presidente Dutra, aqui, talvez tenha alguém que ainda não ouviu sobre Jesus. Então nós precisamos olhar ao nosso redor e amar o nosso próximo, né? Jesus mandou a gente amar o nosso próximo. Então vamos olhar o que está próximo de nós, na nossa região aqui também. Podemos passar. Esse é pastor Paulo, graças a Deus, que tem servido ali no sertão também. E também fazemos prestação de socorro. Gente, missionário é igual bombril, né? É 1001 utilidades, né? Então, na nossa comunidade, tinha ambulância, faltou ambulância, e aí o carro da missão vira a ambulância,
né? Então, várias pessoas já foram salvas da morte física e espiritual também, através do socorro, né, do carro da missão. Várias pessoas já foram levadas aqui para Presidente Dutra, para Barra do Corda, em hospitais, que sofreram acidentes, não tinha como tirar essas pessoas dali, e o carro da missão pôde servir para isso também. Então, recentemente agora, a gente pôde salvar lá o filho da nossa vizinha que caiu de moto, e rapidamente fazer um socorro para ele, através do carro da missão. Então, alguns projetos de ação social que desenvolvemos ali. Isso aí foi um banheiro de uma irmã que recebia várias equipes missionárias e ela não tinha banheiro na casa dela. Então, houve uma doação, a gente fez a entrega da doação ali e eles fizeram um banheiro para essa família. Bom, ali já está dizendo, é um sonho. Nós temos esse sonho do projeto Vem Viver, que dentro da nossa comunidade nós possamos fazer um espaço para que crianças, adolescentes e jovens possam sonhar, né, e poder viver no sertão de uma forma boa e uma forma digna. O que acontece? As crianças saem dos interiores e elas vão morar onde? Nas periferias de Barra do Corda. E nas periferias tem drogas, né? Nas periferias tem prostituição, nas periferias tem muito alcoolismo. Então, essas crianças que saem de lá, de algo melhor na cidade, acabam caindo nas garras do vício, né, e da criminalidade. E o nosso sertão é um lugar riquíssimo, né? É um lugar riquíssimo. Nós temos Buriti, né? E o Buriti faz doce, faz suco, né? Cobre casa, buritizeiro, o óleo espanta até mosquito da ferida, né? Olha aí, ó. Então, tanta coisa no nosso sertão, né? Nosso sertão sai 20 toneladas de castanha de caju todo ano e vai para o Ceará ser beneficiada, deixando de ter uma renda na nossa região de R$1 milhão, mas não tem nenhum curso profissional, técnico, para poder trabalhar com essas pessoas, para que eles tenham esses conhecimentos e eles possam viver, não mais nas periferias, mas viver lá no sertão, junto com as suas famílias, e poder aproveitar aquele lugar que é riquíssimo, né? É riquíssimo. Se alguém aqui, né, mora em algum sertão aqui na região, eu quero dizer para você que o seu lugar é riquíssimo, né? Procure ferramentas, né, para que você possa desenvolver aquilo que há na sua região. Então, esse é o sonho ali, né? Ali nós não temos uma quadra de esportes, então quantos jovens que poderiam ser jogadores de vôlei da seleção brasileira, né? Quantos jovens que poderiam ser jogadores de basquete, de handebol, mas que estão sendo desperdiçados porque não tem uma estrutura para que esses jovens possam sonhar em ser algo mais na vida. E ali seriam salas de aulas e reforço na região, um pouquinho do projeto e a visão panorâmica ali desse trabalho. Muito bem, sobre os missionários do Promase. Esse aqui de boné é Irmão Assis, tá bom? Mais conhecido como Irmão Assis, não sei se alguém aqui conhece o Irmão Assis. Ele é o fundador do Promase, juntamente com Mestre Abrão e Irmã Osana Pacheco, de Barra do Corda, que sonharam com esse trabalho missionário lá. Quando o pastor Francisco, eu não contei essa parte, falou com a dona Deinha, e eles voltaram para a igreja e comunicaram esse pedido dessa sertaneja para a Igreja Cristã Evangélica do bairro Altamira, aonde o irmão Assis, irmã Osana e Mestre Abrão eram membros. E eles sentiram o desejo de alcançar o sertão. Então, foram eles que foram os fundadores desse projeto. Depois tiveram outros missionários desse projeto, né, como o Wellington e Cleia. Depois a Adriana chegou e depois eu cheguei por último. Já passaram por ali Maicon do Rio Grande do Sul. E agora estamos recebendo o Patrick,
que é do Tocantins, que está servindo ali. Então, nossos principais desafios é a renúncia de nossas vontades e planos pessoais. Outros desafios é o transporte, e graças a Deus, esse transporte foi feita a aquisição, né? Mas nós continuamos com outro desafio, né? Que é o desafio de manter, né, um transporte. Então, quem tem uma caminhoneta sabe quanto custa, né, uma caminhoneta, e esses dias agora mesmo, a gente foi para dentro do mato lá, e o carro entra em lugares que a gente fala assim, a gente até fecha o olho, fala, Jesus, não deixa arriscar tanto, né? E aí, quebra uma peça aqui, quebra uma peça lá. Então, assim, e o projeto não tem uma geração, uma fonte de recurso, né? Ele é apenas de doações, né? Então, nós precisamos de ajuda nessa questão de manutenção do transporte. O desafio também é atender tantos chamados para cultos, visitas e socorros, sendo nós tão poucos missionários, né? Na nossa região, nós temos abertura, graças a Deus, nas 30 comunidades. E toda vez que eu passo por lá, eles falam, Felipe, quando é que você vem de novo? Quando é que você vai mandar mais missionários aqui? Manda um missionário para cá, ó, esse pedacinho de terra aqui, ó, é para ele fazer a casa dele. Então, eles estão assim, abertos, sedentos. A roça de arroz, irmãos, está branca. Tem que fazer a colheita. Então, falta missionários. É claro que a palavra de Deus, ela é verdade, que diz que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Mas vamos rogar ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Nós precisamos orar para que Deus envie mais missionários. Nós precisamos propagar mais a ideia de missões. Nós precisamos falar para os nossos filhos, ajudar eles a serem missionários. Quando nós tivermos a oportunidade, irmos também pregar o Evangelho. Há muitas pessoas precisando de salvação. Em uma comunidade que eu estava, esses dias, 7 quilômetros da minha casa, a gente estava levando um missionário naquele lugar, para apresentar ele para a comunidade. E quando cheguei lá, aproveitei a oportunidade para evangelizar a senhora que ia receber ele. E ela creu em Jesus. Eu falei, vamos orar então. E ela falou, eu falei, senhora só crê que é uma pecadora? Ela falou, sim. A senhora crê que a senhora precisa de Jesus? Sim. A senhora crê que ele morreu por nós? Ela falou, sim. A senhora crê que ele ressuscitou? Aí ela falou, agora eu não posso dizer nada. Eu falei, por quê? Porque eu não sei se ele ressuscitou. Aí eu voltei a fita, né? Peguei a Bíblia, mostrei para ela que Jesus ressuscitou, e ela falou assim, agora eu creio que ele ressuscitou. Então, irmãos, são muitos desafios. Nós precisamos rogar que o Senhor envie mais trabalhadores. E outros principais desafios é discipular crianças, adolescentes e adultos. Jesus disse, ide pregar o Evangelho, batiza, e também disse, ensina. A gente tem que fazer todas as coisas, não só pregar, não só batizar, mas também ensinar a palavra de Deus, que também é o discipulado. Pode continuar, por favor. Então, graças a Deus, essa oração aqui, esse desafio já foi atendido, de termos uma liderança ali. O Lidônio já se preparou na missão Pró Sertão, que tem um trabalho específico para líderes sertanejos. Outro desafio é investir em projetos de geração de renda e formação profissional. Então, como eu estava dizendo um pouco atrás, nós precisamos de pessoas que tenham essas ferramentas, né? Talvez tenha pessoas aqui que são empreendedoras, que Deus deu esse cajado para elas. Existe esse desafio, né, no trabalho missionário, de poder explicar para aquelas pessoas que elas podem ter uma renda melhor através de projetos e uma formação profissional. Então, nós estamos também nesse desafio de investir em projetos de lazer e educação para as crianças.
Outro desafio para nós é ter uma vida saudável, com equilíbrio entre as atividades de trabalho, lazer, cuidados com a saúde, cultivo de amizades e de relação familiares. Nós missionários temos esse grande defeito, né, de olhar para as pessoas e esquecer um pouco de nós, né? Eu tenho agradecido a Deus por estar ali na casa do pastor Fábio e da irmã Isa, né? Eles têm me ensinado sobre a questão de saúde alimentar, né? Eu já estou voltando para casa melhorzinho agora, né? Então, e nós precisamos que vocês orem por nós, para que Deus continue nos dando graça e temos uma vida equilibrada ali, né? Do que adianta a gente correr salvando o vizinho, salvando o outro, mas esquecer de cuidar da esposa, esquecer de cuidar do filho, né? Preciso de muitas orações para que Deus nos dê o equilíbrio de poder viver de uma forma equilibrada naquele lugar. Então esse é o nosso versículo-chave do Promase, Provérbios 24:11, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Provérbios 24:11. E é isso, gente. É um privilégio de Deus para a minha vida poder estar aqui hoje e poder falar com vocês nesses dias. Eu quero agradecer todo o carinho dos irmãos comigo, com a minha família. Louvo a Deus pela vida de vocês e que nesses 3 dias que nós passamos juntos, Deus possa inspirar vocês a continuar dando frutos que glorificam a Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos prontos aí para uma viagem missionária no sertão? Pastor Gilvan Barbosa Sobrinho, apóstolo Paulo do sertão do Piauí, ele disse que um missionário, quando aceita o desafio de ir para um povoado, uma região, quando chega lá, ele tem que fazer a aquisição de um pedaço de terra que dê para cavar a sua sepultura. Ainda que ele não morra ali, ainda que ele não viva todos os anos da sua vida ali, mas ele precisa ter